Amém? Eu queria ler com vocês um texto que está lá em Atos, capítulo 2, verso 38. Você pode abrir a sua Bíblia lá. Atos, capítulo 2, verso 38. É a palavra de Deus para a nossa vida essa noite. Tenta prestar atenção nesse texto e tenta prestar atenção depois em mim, quando eu estiver falando, porque hoje eu estou com medo de ficar um pouco longo. Eu confesso que eu vim para cá com esse medo, apesar de não dever ter esse medo. Mas assim, tenta prestar atenção porque, cara, eu vou tentar defender um argumento que eu vou colocar aqui, tá? E aí eu espero que você acompanhe a linha de raciocínio que eu vou tentar defender, para que faça sentido para você, assim como tem feito para mim e tem enchido meu coração de alegria. Beleza? Então vamos ler Atos capítulo 2, verso 38. O que está escrito? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Esse texto, ele mostra para a gente um avivamento real que aconteceu através da pregação da palavra. Um avivamento que resultou em 3.000 conversões. Logo depois desse relato das 3.000 conversões, do Espírito Santo se movendo ali, naquele lugar, Lucas vem e descreve um resumo de como era a vida desses cristãos que se converteram nesse avivamento. Como que era a vida dessa igreja que estava vivendo esse mover incrível do Espírito naquele momento. É importante a gente entender um pouco o contexto textual aqui desse trecho que a gente leu. O que está acontecendo aqui? O Espírito tinha acabado de se derramar. Para quem lembra da história do relato bíblico, depois você pode ler inclusive nos primeiros 4 versículos desse capítulo 2, no dia de Pentecostes, que era um dia que os judeus comemoravam, o Espírito se derramou. Jesus tinha falado para os discípulos que eles deveriam esperar pela vinda do Espírito Santo. E aí isso acontece. Jesus tinha dito que eles receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. E o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio com poder. E muitos receberam ali naquele momento o dom de falar em línguas. E muitas pessoas observaram isso. Observaram muitas pessoas ali sendo visitadas pelo Espírito e falando em línguas. E muitos ou ficaram perplexos, ou então zombaram, achavam que essas pessoas que receberam o Espírito e estavam falando em línguas estavam bêbadas, e começaram a zombar daquilo. Diante desse cenário, o apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar. Pedro começa a falar o que estava acontecendo ali de fato. E aí Pedro faz uma exposição de Joel, o profeta Joel, que está no Antigo Testamento. Depois ele faz uma exposição de 2 salmos, ele explica esses salmos e o profeta Joel falando que eles estavam se cumprindo ali naquele momento com a vinda do Espírito Santo. E aí depois que ele expõe isso, ele dá algumas aplicações práticas. As pessoas ficam ali querendo entender e elas perguntam: o que a gente vai fazer então diante disso tudo que você está falando para a gente? E aí Pedro vem e fala, e é esse relato que a gente leu. E Pedro fala isso: arrependam-se a partir de agora. E Pedro prega, e as pessoas que creram nessa palavra, elas se batizaram e também receberam o Espírito naquele momento. Realmente aconteceu um avivamento na vida desses primeiros cristãos aqui. E depois, quando você lê o livro de Atos, você vai ver que tem vários outros avivamentos que acontecem.
O que é avivamento? O que é avivamento? Uma das formas da gente entender avivamento é Deus reanimando o seu povo, renovando a aliança que estabeleceu com o seu povo, tratando esse povo de uma forma familiar. Uma das formas de a gente entender avivamento é isso, é Deus reanimando o seu povo e tratando esse povo de uma forma familiar. As pessoas sentem mesmo um tratamento de Deus com tanto amor que se sentem parte realmente de uma família. Teve um avivamento que aconteceu na Escócia, em 1630. Quem conta sobre esse avivamento foi o pastor presbiteriano John Livingstone. Depois você pode procurar sobre esse avivamento. Eu não vou contar com detalhes aqui. Mas nessa época, é um avivamento que acontece na Escócia, tá? Nessa época, os cristãos tinham uma mentalidade de que diante de uma crise, seja na igreja ou seja na nação, no país, a primeira coisa que vinha ao coração deles e à mente deles é: a gente precisa de um avivamento. Os cristãos aqui, nesse momento, quando eles realmente passavam por algum momento de aperto, de dificuldade, eles não pensavam assim: vamos orar para a gente sair desse aperto, vamos orar para Deus libertar a gente. Não, eles pediam por avivamento, eles entendiam que o avivamento seria uma resposta muito mais poderosa, muito mais clara, e livraria ou a nação ou a igreja daquela dificuldade, daquela crise. E aí, a Escócia, nesse momento, estava à beira de uma guerra civil contra os ingleses. E aí, um conjunto de igrejas presbiterianas convocou um período de jejum e clamor pelo país deles, na iminência dessa guerra civil. E aí, num determinado dia, esse pastor presbiteriano, Livingstone, ele orou e pregou um texto que está lá em Ezequiel. E aí ele conta no diário dele que, no final da pregação dele, que tinha já levado 1 hora, as pessoas estavam tão sedentas que pediram para ele que ele não parasse de pregar. Vocês lembram que isso aconteceu há pouco tempo aqui com a gente? Mas enfim, ele pregou, ele estava pregando e ele falou: cara, agora eu vou concluir. E as pessoas falaram: não, por favor, prega mais, não para de pregar. E ele continuou pregando, ele conta isso no diário dele, que ele pregou por mais 1 hora. E ele conta que aquela noite, mais de 400 pessoas se converteram. E elas se mantiveram depois firmes no caminho. O Livingstone vai registrar no diário dele que ele nunca mais se esqueceu daquela noite. E ele sentia, e ele escreve isso com as próprias palavras, que Deus tinha falado com ele, tinha tratado ele de uma forma familiar. Uma outra forma da gente entender avivamento é quando a gente tem uma percepção, uma experiência de verdade de que Deus está no nosso meio, de que o Espírito Santo é tão real que não existem dúvidas de que Deus está no nosso meio. Uma outra forma da gente entender que um avivamento realmente está acontecendo é a gente ter a convicção no nosso coração de que Deus está presente. Deus está presente nas reuniões, Deus está presente quando a gente se reúne, Deus está presente quando a gente ora, quando a gente se reúne aqui para louvar e adorar. Um outro avivamento acontecido na África do Sul, em 1960, foi contado por um teólogo luterano chamado Erlo Stegen. Ele conta sobre esse avivamento. Ele escreveu um livro sobre esse avivamento. É muito legal, as pessoas que leram dizem, eu não li esse livro ainda, mas eu vou contar também sem muitos detalhes. Esse cara era um sul-africano de pele branca na década de 60. Ele se converteu e ele sente um chamado muito forte no seu coração, de pregar para os Zulus, que é um povo de pele escura também da África do Sul. E ele conta que Deus primeiro teve que operar no seu próprio coração, porque ele reconheceu que ele tinha um pecado horrível de se sentir superior àqueles negros. Ele ouve o chamado e vai pregar para essas pessoas em obediência a Deus, e ainda assim ele se sente um cara superior, porque ele era de pele branca e ele estava sendo um missionário numa tribo de homens de pele escura. Cara, e ele fala que Deus trata de verdade o seu coração. Deus trata o seu coração. E ele realmente se converte de fato. Ele se arrepende. E ele fala que depois de ele ser tratado por Deus, ele sentiu no coração de expor o livro de Atos. E ele começa a expor o livro de Atos para esse grupo de Zulus que ele começa a evangelizar. E ele fala que a certa altura, quando ele começa a analisar o capítulo 4 de Atos, o Espírito Santo veio com poder sobre toda a congregação. E aí ele relata sobre esse acontecimento. E ele fala: certo dia, quando nos reunimos para orar,
De repente Deus fendeu os céus e desceu até nós. Mas repentinamente veio um som como de um vento poderoso. Não sei explicar bem. Era como se aquele vento soprasse e soprasse através de nós. O Espírito Santo desceu e ninguém precisou dizer ao outro que Deus estava no nosso meio. Havia plena consciência da presença de Deus entre nós. Todos sabíamos que Deus estava no nosso meio sem dizermos uma palavra. Presta atenção no relato. Numa igreja em que a fé é reavivada, em que de fato acontecem episódios de avivamento como esses que a gente está falando aqui essa noite, homens e mulheres que creem em Jesus, eles não têm apenas a certeza de que Deus está ali presente, mas eles experimentam a presença real do Espírito Santo. E essa presença é tão forte e é tão intensa e há uma convicção tão grande que não é só uma certeza intelectual, mas as pessoas sentem realmente que existe ali uma presença familiar, de um Deus que trata com seus filhos de forma familiar. Grava isso no seu coração, porque isso vai ser importante lá para frente, beleza? Então, o que eu falei até agora? 2 formas de a gente tentar explicar avivamento. Deus, primeiro, ele se revela e a gente sente uma coisa familiar no nosso coração, da presença de Deus intensa. E outra coisa que eu falei é que a gente tem a convicção de que o Espírito Santo está no nosso meio. Essa semana eu li um livro chamado Avivamento para a Igreja, do pastor e teólogo batista Franklin Ferreira. É um dos meus professores lá no seminário. Cara, eu fiquei encantado, eu engoli esse livro essa semana e Deus falou muito ao meu coração. Ele dá uma definição de avivamento. E vocês vão entender por que eu estou falando disso essa noite. Ele dá uma definição. Aí eu queria que colocasse aí na tela para vocês lerem junto comigo. O que é avivamento? Depois dele estudar sobre isso, ver vários movimentos, ele diz: avivamento é um processo, avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local, em resposta às orações dos cristãos, no qual essa igreja é completamente transformada, passando por uma reforma doutrinária e de santificação, que resulta em muitas conversões simultâneas e na transformação radical da cultura ao redor por meio das missões, da educação e das reformas sociais. Esse é um conceito. Para a gente entender ele com mais clareza, eu quero destrinchar esse conceito. Em primeiro lugar, o que é avivamento? É um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. A primeira coisa que a gente tem que guardar no nosso coração, avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. Por que é importante a gente saber disso aqui? Porque, em primeiro lugar, a gente não tem o poder de iniciar um avivamento. Não existe nada que eu e você possamos fazer que inicie um avivamento. Esse, inclusive, era um erro de um avivalista muito conhecido chamado Charles Finney. Charles Finney foi um herói da fé, um cara muito conhecido a seu tempo. Deus usou muito a vida dele, mas ele acreditava que se a gente buscasse muito, orasse pela nossa vontade, pela nossa dedicação a Deus, a gente conseguiria começar um avivamento. Mas isso não é verdade, à luz da teologia correta. O avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. A gente não consegue programar um avivamento. O Espírito Santo sopra, opera de uma forma totalmente soberana e em liberdade ele visita a sua igreja. A gente pode se programar sim para jejuar, para orar, para clamar por Deus e mais na frente a gente vai ver que a gente deve fazer isso como igreja, a gente precisa fazer isso como igreja. Mas a decisão de vir um avivamento sobre nós não depende da gente, depende só do Espírito. Em segundo lugar, esse é um evento que ocorre sobre a igreja local. Por que é importante a gente entender isso? Porque avivamento não é uma ação do Espírito num indivíduo, numa pessoa isolada, numa pessoa sozinha. É sobre um grupo de crentes que amam Jesus, que começam a clamar e a pedir para que o Espírito se derrame. É feito sobre a igreja, nunca sobre uma pessoa só. Em terceiro lugar, é um fenômeno que se dá em resposta às orações dos cristãos. Então, todo o avivamento ele vai começar com oração, com desejo, com vontade, com clamor. Se a gente não implorar que Deus nos visite, Ele não vai derramar do seu Espírito sobre nós.
Deus determinou a oração como meio para que o Espírito Santo venha sobre o seu povo. E aí, a passagem bíblica que vai dizer isso para a gente é Lucas, capítulo 11, verso 9 a 13, que eu li, inclusive, lá na reunião de oração. Jesus ensina a gente a pedir pelo Espírito. E Deus fala que Ele daria o Espírito a quem o pedisse. Tá? Em outro momento, quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, Ele vai dizer, cara, quando vocês orarem, falam assim, venha a nós o teu reino. Jesus ensina, cara, peçam por isso. O reino só vem com a atuação do Espírito Santo. Então, ele se dá em resposta às orações dos cristãos. A quarta é que, quando isso acontece, a igreja é completamente transformada em duas partes, na doutrina e na santificação. Em primeiro lugar, a questão da doutrina tem a ver com palavra, tem a ver com Bíblia, tá? Vários cristãos começam a sentir um peso de responsabilidade pelo povo de Deus. Então, eles começam a orar e a clamar, como a gente falou aqui. Eles começam a pedir a Deus, eles começam a interceder. Deus atende essas orações derramando o Espírito sobre o seu povo. E Ele começa a levantar pregadores e mestres para que ensinem a Bíblia de uma forma correta, a teologia correta para o seu povo. E aí, nos estudos sobre avivamentos, os estudiosos vão dizer que uma coisa muito comum é que as pessoas começam a voltar a amar a palavra. As pessoas começam a sentir amor pela palavra, elas começam a querer ouvir a palavra, elas começam a querer buscar a palavra, para que a palavra seja a direção da vida delas enquanto elas vivem. Porque eles entendem que Deus fala por meio da palavra. No avivamento, as pessoas começam a entender que quando o pregador expõe um texto bíblico de forma fiel, o próprio Deus está presente falando por meio dele. E é muito comum nos avivamentos as pessoas fazerem os seguintes comentários. Cara, eu não lembro quem falou isso, eu não lembro qual foi dos pastores que pregou isso, mas teve uma coisa que falou muito ao meu coração, que foi isso, isso e isso. Você começa a ouvir esses comentários. Isso faz com que as pessoas comecem a amar as doutrinas essenciais da vida cristã. No avivamento, as doutrinas, por exemplo, da justificação pela fé, começam a encantar o nosso coração. No meio de um avivamento, doutrinas como a ressurreição do nosso corpo no último dia, quando Jesus ressuscitar a gente, para a gente viver eternamente com Ele, isso começa a gerar uma alegria indescritível na nossa vida e na nossa alma. Várias outras doutrinas, como do arrependimento, da conversão, da nova vida em Cristo, isso começa a encher a gente de alegria. As pessoas começam a perceber, quando elas ouvem uma heresia, por exemplo, a heresia começa a ficar esquisita no coração, no ouvido. São coisas que acontecem no meio de um avivamento. No avivamento, as doutrinas passam a encantar a igreja. E o segundo ponto dentro desse é que tem a parte da santificação. No meio de um avivamento, existe uma profunda mudança no comportamento de quem experimenta. Quando o Espírito se derrama, quando Ele quer, depois de resposta às orações, na igreja, uma das coisas que vai acontecer, que acontece, é que as pessoas começam a se sentir pesadas pelos seus pecados. O pecado começa a gerar tristeza, começa a incomodar. O pecado, ele faz com que você não queira mais viver daquela forma. As pessoas começam a confessar os pecados umas às outras. Tem um outro avivamento que aconteceu em Illinois, lá nos Estados Unidos, no Wheaton College, em fevereiro de 1950. Quem conta sobre esse avivamento é o Russell Shedd. Não sei se você já ouviu falar nele. Ele foi um pregador muito importante, um teólogo assim, de Deus, que amava Jesus, que já faleceu, mas ele viveu esse avivamento. Ele conta que essa faculdade lá em Illinois, uma vez por ano, ela parava por 2 semanas para fazer reuniões de oração. Era uma faculdade cristã, com bases cristãs, e eles faziam orações por 2 semanas, uma vez por ano. E ele conta o seguinte: foi naquela quarta-feira, naquela semana de primavera, que o avivamento irrompeu com o testemunho de um jovem. Ele começou essa reunião de oração, que já estava marcada para acontecer, mas ele falou que o avivamento veio e começou com o testemunho de um jovem. E ele fala que depois desse jovem, outros jovens começaram a fazer fila para dar seus testemunhos, e conta que a reunião continuou por mais ou menos 40 horas sem parar. 40 horas sem parar. E ele fala: Deus foi exaltado pelos testemunhos, pelas orações, pelas confissões de pecado, conversões e pelas dedicações ao trabalho missionário.
E ele conta que daquela turma saíram mais de 500 missionários para o campo missionário. Muitos, sem dúvida, por causa do compromisso de servir a Deus onde ele mostrasse. E a história conta que nesse dia os alunos não conseguiam parar de orar. Tamanha era a presença do Espírito Santo ali, que tinha sido derramado. E ele conta que houve quebrantamento e confissão de pecados ali naqueles dias. E fala que os alunos renovaram a aliança com Deus. Uma das marcas muito claras de um avivamento é que depois que o Espírito vem, se derrama sobre a igreja, de forma soberana, em resposta às orações, as pessoas começam a amar a palavra, mas também elas começam a sentir peso pelos seus pecados. Paulo vai escrever o Espírito Santo muitas vezes nas cartas como o Espírito de Santidade. O Espírito Santo é a mesma coisa que Espírito de Santidade. Então, no avivamento, as pessoas começam a renunciar aos pecados, porque entendem que o Espírito de Santidade não age numa comunidade que tolera o pecado. Profundo isso pra caramba, né? E aí, continuando a definição, tudo isso vai resultar em muitas conversões simultâneas. Tudo isso vai resultar em muitas conversões simultâneas. Muitos começam a se converter. Além do Espírito vir, se derramar e fazer uma obra nos de dentro, ele faz também uma obra nos de fora, que é maravilhosa. As pessoas começam a se converter. Um avivamento que aconteceu na Carolina do Norte, em 1970, contado pelo teólogo John Hammett. Ele conta que, nessa época, ele era um estudante universitário, em 1970, e existia um missionário ali naquele tempo, chamado Henderson. E ele começou a ensinar a epístola aos romanos na sua casa, nas noites de sexta-feira. Olha só isso. E ele declara, naqueles dias eu vi a beleza do Evangelho e a glória de Cristo como nunca antes. E sabe como é que ele conta que foi esse avivamento? Ele conta que mais ou menos 130 estudantes universitários frequentaram essa reunião. Tem muita gente que acha que 130 pessoas é um número muito grande, é um número considerado em massa. Então essa é uma das marcas. A conversão em massa, ela é uma marca de um avivamento nas Escrituras e na história da igreja. E aí as pessoas que antes ridicularizavam a igreja, ridicularizavam a Bíblia, de repente elas passam a correr para a igreja, reconhecendo o peso dos seus pecados. E por último, que é a coisa mais importante, há uma transformação na cultura. E essa transformação vai acontecer por meio de missões, por meio da educação e de reformas sociais. Então, a gente vai ver que no avivamento, os jovens geralmente começam a se oferecer para serem missionários. Eles começam a sentir isso no seu coração, a querer falar de Jesus, a querer espalhar a mensagem do Evangelho, entendendo o seu chamado principal. Ou, por eles entenderem que a palavra de Deus, por precisar ser lida, eles começam a se oferecer para ensinar, às vezes, gramática básica. E aí abrem centros de educação para ensinar as pessoas a ler, para conseguirem ler a palavra. A gente vai ver na história dos avivamentos que, em vários lugares onde aconteceram avivamentos, várias faculdades muito importantes até hoje foram fundadas, vários centros acadêmicos, etc. Existem também muitas reformas de cunho social que acontecem por meio de avivamentos. Muito do que aconteceu, por exemplo, na história, como um avanço importante, às vezes, no campo social, veio como resultado de um avivamento. Por exemplo, libertação de escravos, voto feminino, a ampla difusão de Bíblias. Hoje a Bíblia é o livro mais... as pessoas dizem que é mais comercializado, mais lido, enfim. As pessoas mais conhecem a Bíblia hoje como o livro, enfim, que existe hoje, existente. A própria independência dos Estados Unidos conta a história que depois de um avivamento acontecido com presbiterianos e congregacionais, isso deu início à independência dos Estados Unidos. Qual que é a definição de avivamento? É que é um processo poderoso e soberano derramado pelo Espírito Santo sobre a igreja local, em resposta às orações dos cristãos, no qual essa igreja é completamente transformada, passando por uma reforma doutrinária e de santificação, que resulta em muitas conversões simultâneas e na transformação radical da cultura ao redor, por meio de missões, da educação, das reformas sociais. O que a palavra ensina para a gente sobre avivamento, e o que os estudiosos vão ensinar depois que eles falam sobre avivamentos que aconteceram na história, é que o verdadeiro avivamento tem algumas marcas específicas que o definem. O verdadeiro avivamento tem marcas específicas que o definem.
E aí que entra toda a ideia dessa noite aqui. O que tem me impressionado demais, mas tem me impressionado mesmo e me enchido de temor e alegria, é que eu tenho visto vários desses sinais, várias dessas marcas acontecendo aqui no nosso meio. Tenho visto de verdade várias dessas marcas acontecendo aqui no Go, no Up, na Igreja Oceânica. Em quase todas essas partes da definição, e por isso que eu destrinchei toda ela aqui, ficou uma coisa chata, cansativa, longa talvez, mas porque em vários desses pontos, desses pedaços, a gente tem visto lampejos, a gente tem visto como se fossem sussurros do Espírito, mostrando que essas marcas têm acontecido aqui no nosso meio. Cara, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu tenho ouvido vários relatos de pessoas aqui do nosso meio, relatos que a gente ouve às vezes em conversas, em batismos, em reuniões que a gente faz, em testemunhos. Por exemplo, que a sensação real de que o Espírito Santo está no nosso meio. Algumas pessoas têm comentado isso aqui, que sentem o amor de Deus de uma forma familiar aqui no nosso meio. Algumas pessoas têm relatado que têm orado muito por isso, para que Deus dê um avivamento real para a gente aqui nesse lugar. Algumas pessoas comentam, como eu falei agora há pouco aqui, cara, eu não lembro quem falou sobre isso, mas, cara, essa coisa falou muito ao meu coração. Isso é marca de avivamento acontecendo. Porque o que importa não é quem está aqui na frente falando ou pregando, o que importa é que a gente sabe que quando a palavra é exposta, é Deus que está falando para o seu povo. Cara, tem relatos aqui de pessoas que têm falado, que têm amado a palavra. E eu tenho visto com meus próprios olhos pessoas trazendo às vezes a palavra, falando, cara, olha, Deus está falando comigo, olha o que a palavra está me mostrando aqui. Essa semana, teve um batismo numa célula no UP. Cara, e teve uma pessoa adulta que foi nesse batismo. E ela voltou encantada com o que ela viu nesse batismo, na célula do UP ali. Antes de contar isso, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho me reunido com algumas pessoas aqui do Gol, supervisores e outras pessoas, e a gente tem orado diariamente, a gente combinou, vamos orar por duas coisas essenciais aqui nesse lugar. Vamos orar pedindo para que Deus dê para a gente um avivamento de verdade. E vamos orar para que as pessoas comecem a ter um amor pela palavra. A gente decidiu fazer isso, a gente tem orado há 3 meses já por isso, assim, de forma consistente, diariamente. E aí teve esse batismo e tal, e essa pessoa adulta que foi nesse batismo, ela presenciou, ela voltou encantada. E ela falou o seguinte, cara, eu fiquei encantada com esses jovens. Eles tinham amor pela palavra. Eles tinham um amor pela palavra que eu não consigo nem explicar. E ela terminou falando assim, o avivamento começou. Isso não é bizarro? Ela não fazia ideia dessas orações que a gente estava fazendo há 3 meses, pedindo por essas coisas aqui no nosso meio, para que o Espírito Santo realmente fizesse aqui. Ele ouve as orações. Isso não é incrível? Cara, as duas coisas que realmente sobressaltaram para ela foi isso. Cara, que amor pela palavra. Cara, o avivamento começou. A sensação é essa. O avivamento começou. A gente tem ouvido relatos aqui no nosso meio de pessoas que têm buscado viver de forma santa. A gente ouve vários relatos de discipulados em que as pessoas têm aberto o coração, têm sentido realmente vergonha pelos seus pecados, têm querido largar. A gente tem ouvido relatos aqui no nosso meio de pessoas que têm tido um encantamento pelas doutrinas essenciais da vida cristã. Essa semana, 2 pessoas aqui do nosso meio falaram assim, cara, essa última ceia, eu participei, mas foi uma coisa diferente, eu senti, sabe, uma coisa forte no meu coração. Foi com outras palavras, mas foi mais ou menos isso. Cara, uma coisa forte no meu coração, um amor, sabe? Cara, isso é encantamento por doutrinas essenciais da vida cristã. Até mesmo as conversões em massa. Dependendo do parâmetro que a gente usa, a gente pode dizer que aqui no nosso meio existem sim, cara, números muito expressivos. Eu falei agora há pouco de um avivamento relatado que falou de um número de 130 jovens. Se a gente parar para contar, a gente tem uma média aqui de 180 toda semana aqui no sábado, uma média de 80 toda sexta-feira no UP. Olha só, eu peguei esses números aqui ontem. De março para hoje, nos últimos 4 meses, a gente teve 22 batismos na igreja, cara. 22 batismos na igreja. No ano passado, a gente recebeu, tudo bem que a gente recebeu às vezes gente de outras igrejas, mas a gente recebeu 132 novos membros. Esse ano, amanhã, só amanhã, a gente vai receber 70 novos membros aqui na igreja.
Ou seja, se a gente teve 22 batismos, sem contar nem os 3 primeiros meses do ano, cara, a gente está falando de mais de 30% dos novos membros de amanhã foram batizados aqui no nosso meio. E aí, uma dessas pessoas que foi nesse batismo específico essa semana, me relatou, porque eu falei, cara, por favor, você estava presente, me relata. E ela me fez um relato do que ela viu. Eu não vou ler tudo porque vai ficar grande, mas eu tenho algumas coisas que eu preciso ler. E foi um relato que ela me escreveu. Olha o que ela diz. Há aproximadamente 3 meses, junto com uma galera que ama Jesus, tenho orado constante, especificamente por 2 coisas. Que as pessoas sejam transformadas e apaixonadas pela palavra e que o Espírito Santo produza um avivamento real no meio da sua igreja. Em relação a esse segundo pedido, o que tenho a dizer é que eu li pouco sobre avivamento, mas foi o suficiente para começar a desejar viver essa experiência o mais rápido possível. Ela conta, terça eu fui a um batismo e me surpreendi desde o primeiro momento em que pisei naquela casa. As pessoas estavam cheias do Espírito Santo e a alegria de cada um pela decisão de 2 pessoas que professariam sua fé em Jesus era nítida. Na hora dos testemunhos, um jovem, cheio de orgulho do amigo que iria se batizar, se levantou e falou algumas verdades eternas que são descritas na palavra. Marca de avivamento, a gente acabou de falar. Aí depois ela fala assim, dentre tantas outras coisas lindas, ele disse de todo o coração, quero que você saiba que pode sempre contar conosco. Nós somos a sua família e te amamos muito. Marca de avivamento. O desejo de estar junto com o outro, de sentir pelo outro. Outra irmã querida, com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso indescritível, começou o seu testemunho dizendo, não me lembro qual pastor disse lá na igreja, mas com certeza foi o Senhor que falou através de um deles, que Deus tem a habilidade de transformar mal em bem, e Ele fez isso com a nossa vida. Marca de avivamento. O que mais me impressionou foi a maneira como todos falavam da Bíblia e verdadeiramente viviam-na. Marca de avivamento. Isso ficou evidente em cada frase, em cada sorriso, em cada abraço. De fato, o Senhor tem gerado no coração da sua igreja um enorme amor pela palavra. Marca de avivamento. Que tem atraído muitos dos seus filhos para a sua casa. Marca de avivamento. Que a cada dia nos apaixonemos mais pela palavra. Isso foi testemunho da própria pessoa. Isso aqui é marca de avivamento. E ela fecha assim, talvez daqui a alguns anos, olharemos para trás e diremos, eu vivi um avivamento real produzido pelo Espírito Santo, onde as pessoas se convertiam, confessavam seus pecados e viviam verdadeiramente o Evangelho, amando umas outras e se entregando ao Senhor todos os dias. Sim, eu vivi. Vocês viram quantas marcas reais de avivamento estão acontecendo aqui, no nosso meio? Não é impressionante? Aí eu afirmo, se a gente não está vivendo um avivamento de fato, talvez como esses que a gente lê, relata e se impressiona, a gente está no início de um. Ou mesmo que a gente nunca tenha certeza disso, nunca que a gente tenha uma certeza e fale assim, a gente viveu um avivamento, ou isso é um avivamento, ou a gente vai viver um avivamento. Eu tenho certeza que se algum estudioso de avivamento pegasse esses relatos de tudo que a gente escrevesse que tem acontecido aqui no nosso meio e lesse, com certeza ele ia falar, cara, vocês estão vivendo um mover impressionante do Espírito no meio de vocês. Mas aí que vem o ensinamento para a nossa vida. Eu ainda acho, e eu desejo muito, muito, que tem mais para acontecer. Tem mais para acontecer. Eu acredito, de verdade, que Deus está preparando o cenário, assim. Ele está chamando aqueles a quem Ele quer, para Ele realmente vir, assim, com um novo mover, sabe? Do Espírito Santo no nosso meio, que vai ser uma coisa, assim, de novo impressionante. Da gente dar testemunho, da gente se alegrar, da gente falar, da gente agradecer, Senhor, obrigado, a gente não é digno, mas obrigado por isso. E o que a gente pode ter em mente, então, diante de tudo isso que foi falado até agora, e do relato que a gente leu lá em Atos 2, quais são essas marcas de um verdadeiro avivamento que precisam ficar gravadas no nosso coração? A gente deve sempre clamar a Deus para que elas permaneçam e elas aumentem cada vez mais com intensidade, com quantidade. Aí eu separei 3 marcas para a gente guardar no nosso coração. Cara, em primeiro lugar, e a mais importante, a presença e a atuação do Espírito Santo.
presença e atuação do Espírito Santo. A gente vê nas histórias de avivamentos e a gente vê nesse relato que a gente viu. Ou seja, por que eu li esse texto aqui? Esse texto, ele simplesmente confirma essa definição que a gente acabou de falar aqui essa noite. Esse texto a gente vai ver exatamente essa definição toda acontecendo. Antes de Pedro pregar de forma corajosa e poderosa, o Espírito desceu sobre aqueles cristãos, derramou dons sobre eles ali no Pentecostes. E aí, cara, 3.000 pessoas se convertem com a pregação de Pedro em um único só dia. O que ele fala ali? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito vem sobre ele, vem sobre a igreja, mas não para na igreja. O Espírito vem e ele vem para que outros também recebam esse Espírito, para que isso continue sempre. E isso seja passado de geração para geração, e é por isso que a gente está aqui essa noite. E por isso a gente tem essa palavra viva no nosso coração, por isso a gente pode amar Jesus com toda a nossa alma. Porque quando as pessoas também se convertem, elas também recebem esse mesmo Espírito, para que esse Espírito seja passado, para que o Evangelho seja transmitido, para que a igreja seja igreja, e as portas do inferno não prevaleçam sobre ela. É impossível avivamento sem a presença do Espírito. Por que é importante a gente saber isso? Porque, como a gente disse antes, avivamento verdadeiro é impossível de ser planejado, é impossível de ser forjado, é impossível de ser plantado. É algo que depende única e exclusivamente da vontade do Espírito. O Espírito Santo é essencial. O que a gente precisa saber sobre o Espírito Santo? E seria maravilhoso se você guardasse isso no seu coração essa noite. Você precisa guardar que o Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. O que isso significa? Significa que ele tem inteligência, que ele tem vontade e que ele tem sentimentos. Ou seja, o Espírito Santo não é uma força, uma energia positiva. O Espírito Santo ele tem essa força, ele tem esse poder, mas ele em si é uma pessoa. Assim como as outras pessoas da Trindade, assim como o Filho, assim como o Pai. Isso precisa ficar muito claro para o nosso coração. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele deve ser adorado. O Espírito Santo, ele deve ser crido, ele deve ser confessado, assim como o Pai e o Filho. É um Deus só, 3 pessoas. O Espírito é uma pessoa. Ele tem inteligência, ele tem vontade e ele tem sentimentos. O Espírito Santo fala, ele santifica, ele ordena, ele revela, ele luta, ele cria, ele intercede, ele vivifica os mortos. O Espírito Santo ele tem todas as características que o Pai tem e que o Filho tem. Ele deve ser adorado, ele deve ser honrado, reverenciado. A consequência inevitável disso é que, sem Espírito Santo, não existe igreja. A gente não consegue continuar a nossa caminhada. Sem o Espírito Santo aqui no nosso meio, isso aqui é só um grupo de um monte de jovens perdendo tempo, num sábado à noite. A primeira coisa mais importante para a gente aqui é impossível avivamento sem Espírito Santo. É isso que a gente viu no relato em Atos e é isso que a gente vê na história, em todos os avivamentos verdadeiros. Como a gente falou antes, é impossível programar um avivamento. A gente pode sim marcar jejuns, a gente pode sim combinar de orar, a gente deve clamar, eu vou falar um pouco sobre isso. A gente precisa fazer isso como igreja, assim como aqueles escoceses lá em 1600, como eu falei. A gente precisa pedir o avivamento até como uma resposta diante de uma crise. Mas a chegada do avivamento de fato está nas mãos dele, e a gente precisa só confiar e crer. A maior certeza que a gente precisa ter é a presença do Espírito Santo no nosso meio, isso é imprescindível. A segunda marca, que é muito importante, que a gente vê tanto na definição quanto no relato bíblico, a gente começa a ver que práticas cristãs são realizadas naturalmente. Práticas cristãs são realizadas naturalmente. Assim que Pedro terminou de pregar, diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E continua o relato. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. O que a gente vê aqui como prática cristã? Cara, primeiro, as pessoas se arrependem de verdade, existe arrependimento verdadeiro. As pessoas sentem o peso dos seus pecados, se arrependem de verdade, mudam a atitude, mudam o seu gesto, mudam a forma de viver.
Depois existe ensino doutrinário, fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ensino de doutrina, aí tem a ver com amor pela palavra. Quando o avivamento acontece, uma marca muito forte é esse amor pela Bíblia, essa vontade de querer ler cada vez mais, de querer buscar a vontade de Deus na palavra, porque as pessoas entendem que é através da palavra que Deus vai falar com o seu povo. A gente começa a ver que existe unidade, existe preocupação com o próximo, o texto vai dizer isso. Então as pessoas se sentem de fato parte de uma família, como a gente falou, que é uma marca fundamental no avivamento. As pessoas começam a chorar junto, começam a se alegrar junto, começam a viver junto, porque elas começam a se sentir amadas por Deus de uma forma familiar, como a gente falou antes aqui. Existe muita oração, e a gente não pode esquecer disso. Fala também que esses cristãos foram convertidos, eles oravam, oração é fundamental no processo. Como a gente falou, é um processo que vem do Espírito, de acordo com a vontade de Deus, mas ele sempre acontece em resposta a orações dos seus filhos. Eu tenho uma posição particular, que eu acho que quando Deus quer, Ele gera essa vontade no nosso coração de orar e de adorar. Então eu acho que outra confirmação nossa aqui no meio, é que a gente tem sentido esse desejo no nosso coração. Essas práticas cristãs, elas passam a ser vividas com naturalidade. A ponto de Lucas, quando vai escrever o livro de Atos, ele fala, cara, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles tinham tudo em comum, eles se dedicavam às orações, eles amavam a palavra, eles tinham muito temor, ele olhava para aquilo ali era algo que saltava aos olhos. Marcas de avivamento. A terceira marca importante é que os resultados positivos de um avivamento, eles são positivos para a igreja e para a sociedade. Então a gente vai ver essas duas coisas acontecendo. E a gente vê no finalzinho desse relato que a gente leu. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Os que criam mantinham-se unidos. Todos os dias continuavam a reunir-se com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E aí o que fala? Que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como a gente disse, os resultados de um avivamento, eles transformam a vida dos cristãos. E isso gera conversões. Isso começa a gerar conversões. Tim Keller, no livro chamado Igreja Centrada, ele diz o seguinte: no avivamento, os meios comuns de graça produzem uma grande onda de novas pessoas interessadas, pecadores sinceramente arrependidos e crentes espiritualmente renovados. Portanto, avivamento não é uma curiosidade histórica. É um padrão sistemático de como o Espírito Santo trabalha numa comunidade para impedir ou contra-atacar a natureza do coração humano. Então ele vai dizer que o avivamento é um processo dado por Deus, pelo Espírito Santo, para contra-atacar, para impedir a natureza do coração humano. Por conta disso, os reflexos na sociedade são inevitáveis. Eu me arriscaria a dizer que, no nosso caso, eu vejo muitas marcas de avivamento, mas talvez essa seja a que está faltando para a gente. E a gente precisa orar pedindo isso para Deus, para que isso seja tão real e seja cada vez mais intenso, para que agora isso comece a ser sentido pela sociedade. Comece a fazer diferença, a gente comece a realmente fazer diferença para as pessoas lá fora também. É interessante que o texto conta que diariamente pessoas eram acrescentadas, eles tinham a simpatia de todo o povo. Eles tinham simpatia. Eles eram perseguidos, mas pelos judeus, invejosos. Eles eram perseguidos pelo Império Romano. Mas o povo, a galera que estava ali, que convivia com eles, cara, simpatizava com aqueles cristãos ali, amava aqueles cristãos ali. Tanto que muitos se convertem ali. O principal argumento do porquê a gente deve pedir, como cristãos, a gente deve clamar, isso deve ser um desejo intenso no nosso coração. O desejo de um avivamento é justamente esse, cara, porque as consequências para a igreja e para a sociedade são maravilhosas e são eternas. A gente começa a ser a igreja que Jesus sempre quis que a gente fosse. Então, quais são as aplicações para a gente? Isso precisa ficar claro no nosso coração. A gente deve, como cristãos que amam Jesus, clamar por avivamento. A gente precisa pedir por avivamento. A gente deve desejar um. E aí, para isso, a gente tem que buscar o Espírito Santo, a gente deve colocar em prática a vida cristã, e a gente deve clamar para que esses sinais que a gente já tem visto no nosso meio continuem, que eles nunca parem, e que eles aumentem cada vez mais em intensidade, em quantidade.
Essas são as aplicações para a nossa vida. Cara, a gente precisa buscar o Espírito, porque é só por Ele que começa. A gente tem que colocar em prática essas atitudes cristãs mesmo, que mostram o quanto a gente ama a Jesus. E aí tem a ver com se arrepender. Se a gente tem pecado não confessado, a gente precisa se arrepender, a gente precisa confessar, a gente precisa buscar a palavra, amar a palavra, a gente precisa amar os nossos irmãos, desejar ter unidade, lutar pela nossa unidade. A gente precisa orar cada vez mais, orar e orar e orar. A gente tem que clamar para que esses sinais aumentem cada vez mais, se intensifiquem cada vez mais, cresçam cada vez mais para a glória do nosso Deus. Para concluir, por mais que o avivamento seja uma vontade única e exclusiva de Deus, como a gente falou essa noite aqui, todo o avivamento vem como uma resposta às orações de cristãos desejosos. Todo avivamento começa com a oração de cristãos desejosos. Deus tem prazer em escutar a oração do quebrantado, isso é bíblico. Deus tem prazer em se aproximar do abatido, de trazê-lo à vida, de dar um novo ânimo, alegria, contentamento com a sua presença. A palavra ensina a gente a pedir pelo Espírito e promete que ele será dado a quem o pedir. Lucas, capítulo 11, verso 9 e 13. Jesus dizendo, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Isso é a palavra de Deus para a nossa vida, querido. Irmão, eu falo isso assim, crendo pela fé que a gente tem em Jesus, que a gente é irmão. Cara, eu queria tanto que você tivesse esse mesmo desejo que eu tenho tido no meu coração. Cara, eu queria tanto poder sentar com cada um que está aqui essa noite pessoalmente e poder falar todas essas coisas de novo e sei lá, e a gente combinar de orar, sabe? Vamos orar por isso todo mundo junto, por favor. Não só esse grupo que sentiu no coração e que tem orado já há um tempo, mas todo mundo aqui, imagina, todo mundo orando junto por isso, clamando e pedindo a Deus. Por mais que existam aqui no nosso meio sinais claros de um possível avivamento ou de repente algum mover do Espírito aqui nesse lugar, a gente pode e deve pedir por mais, a gente deve desejar mais, a gente deve querer cada vez mais. Talvez a gente só não veja essa questão da transformação na sociedade, mas isso de forma alguma é impossível para Deus, cara. Daqui podem sair missionários, daqui podem sair pastores, daqui podem sair profissionais que vão evangelizar na sua profissão, porque entendem que a sua profissão não é o fim último da sua vida, mas é só um meio que Deus usa para que Ele seja glorificado. E a gente vai sim impactar até a nossa sociedade. Imagina a gente começar a ver um monte de gente chegando por conta de evangelismo de cada pessoa que está aqui sentada essa noite. Sentindo o coração arder, sentindo o coração vibrar, querendo isso também. No final daquele relato que a pessoa me mandou, ela fala uma coisa. Ela diz assim, não tenho como dizer quando o avivamento virá, ou simplesmente se ele virá, mas Deus não nos impede de clamar por isso. E Senhor, eu sei que eu não sou digno de participar de um avivamento, mas a minha oração é, por favor, pela sua misericórdia, me dá a oportunidade de apenas vê-lo. Cara, isso é uma coisa que tem estado no meu coração também. Muito, muito. Eu não sei se o que a gente vive de fato é um avivamento. Eu acho que, assim, existem marcas muito claras, talvez sejam sussurros do Espírito, sabe, no nosso meio, talvez sejam lampejos mesmo da presença de Deus aqui, sabe? Mas a gente precisa querer mais. Se a gente olha esses avivamentos, os cristãos lá atrás, eles entendiam que a melhor resposta para a crise da nação era pedir um avivamento, não era orar para que a crise acabasse. Porque eles sabiam que o avivamento ia gerar todas essas coisas, e isso ia impactar a sociedade de forma positiva, como impactou em vários casos. Cara, vamos viver isso, gente, vamos viver isso, por favor. Assim, como eu falei, não tem como a gente programar, não existe nada que a gente faça, a gente não pode simplesmente querer que um avivamento aconteça, a gente deve, na verdade, querer, mas a gente não pode forjar sacou? É isso que eu quero dizer, a gente não pode forjar de forma alguma. Mas, cara, existem coisas que a gente pode fazer. A gente pode orar, a gente precisa orar, a gente pode jejuar, a gente pode pedir, a gente deve fazer assim. A gente pode confessar pecados.
E eu queria agora encerrar de uma forma talvez um pouco diferente. Eu não sei, cara, como ficou o seu coração enquanto eu fui falando essas coisas todas. Eu nem sei se alguém vai agora talvez responder uma coisa que eu vou falar aqui. Mas eu queria tentar terminar pegando o microfone aqui, e assim, quem sentiu no coração, quem sentiu assim, sabe, quem sentiu o coração vibrar com todas essas coisas, quem tem desejado viver isso também aqui no nosso meio, eu queria desafiar, apesar de ter gente e tal, se você tiver vergonha e tal, mas assim, eu queria desafiar vocês a vir aqui na frente e orar, sabe? A gente vai orar. Quem sentir no coração, vem aqui na frente e ora, pega o microfone e ora mesmo, pedindo assim, porque isso é uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode pedir, a gente deve pedir como igreja. A gente pode clamar por um avivamento, a gente deve fazer isso. Então, eu queria combinar isso aqui agora, assim. Eu vou fazer uma oração curta, e se você sentir no seu coração, eu queria pedir que você saísse da sua cadeira. E todo mundo vai ficar de olho fechado, vai abaixar a cabeça, mas que você saísse da sua cadeira e viesse aqui na frente, a gente vai pegar o microfone. E aí, quem sentir, vem aqui e faz uma oração, pedindo mesmo assim, sabe? Para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha graça sobre nós, porque isso é uma coisa que a gente pode fazer. E quem sentir no coração, assim, de confessar o pecado também, vem aqui e confessa, não precisa contar detalhe, não. Mas fala assim, cara, eu tenho vacilado com Deus, eu quero pedir perdão porque eu quero viver com Deus. E vem aqui, confessa e faz uma oração também. Quem precisar pedir perdão para alguém aqui, levanta do seu lugar, dá um abraço nessa pessoa, pede perdão, sabe? Deixe seu coração se quebrantar pelo Espírito. São coisas que a gente pode fazer como cristãos que amam Jesus. Então, se você sentir vontade, vem aqui mesmo na frente, faz uma oração aqui, vamos clamar, vamos pedir a Deus isso, como igreja, como corpo aqui nesse lugar. Deus ouve as nossas orações, Ele já tem ouvido, mas pode acontecer mais, pode existir mais, pode aumentar isso cada vez mais para a glória de Deus. Amém? E aí, quando eu orar, você já pode vir aqui na frente, se você sentir mesmo, vem aqui, faz uma oração. Senhor, muito obrigado por quem você é, Deus. Obrigado por tudo que você falou com a gente através da Tua palavra, Senhor. A gente te louva com todo o nosso coração, como você é maravilhoso, Senhor. Nesse momento eu quero pedir, assim, com o meu coração cheio de temor, Senhor, que você dê para a gente o Teu Espírito. A Tua palavra diz que você daria o Espírito a quem pedisse, Senhor. Dá para a gente o Teu Espírito, Deus. Eu peço isso crendo na Tua palavra, crendo no Teu poder. Senhor, se você quiser, você pode fazer um avivamento inesquecível no nosso meio. Vidas podem ser transformadas, convertidas para a glória do Teu nome, podem ser libertas do pecado. A gente pode ser uma igreja viva, Senhor. A gente pode ser uma igreja que agrada o Teu coração para a glória do Teu nome, Senhor. Se faz presente nesse lugar e fala com a gente e usa cada um de nós para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, Senhor. Amém.